Peregrinos é a série que a gente está conversando. São 15 semanas em que estamos conversando sobre os Salmos de Romagem. 15 semanas em que estamos conversando sobre a nossa peregrinação como discípulos de Jesus. Na perspectiva neotestamentária, somos peregrinos, porque caminhamos para encontrar com o Senhor. E enquanto caminhamos, desenvolvemos a nossa espiritualidade. E é isso que os Salmos de Romagem estão nos ensinando. Que enquanto nós peregrinamos para encontrarmos com o Senhor, e esse é o fim inevitável de todo ser humano, há uma coisa que é inevitável na vida humana, para todos, crentes e não crentes, é que todos encontrarão o Senhor no último dia. Todos nós. E enquanto cristãos e discípulos de Jesus, desenvolvemos a nossa espiritualidade. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o salmo mais difícil dessa perícope, que é o 129. É o mais difícil de compreender, porque vocês vão observar que especialmente dos versos 5 ao verso 8, a gente vai encontrar alguma dificuldade no nosso tempo, com a cosmovisão do nosso tempo. Mas depois, e bem explicado, você vai perceber que é bem simples, na verdade. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje. Na nossa peregrinação, o que o Salmo 129 pode ensinar para nós? O Salmo 129 vai ensinar para a gente sobre perseverança. Perseverança é a arte de conseguirmos chegar até o final sem desistir no meio do caminho. Quando eu era criança, eu não sou tão velho assim, a gente vivia num Brasil menos tecnológico. E a gente vivia num Brasil com menos recursos. Hoje, se você quer um brinquedo, você vai até a Shein ou a Shopee, compra um brinquedo e ele chega na sua casa. Quando eu era criança, eu sempre fui criança aqui em Campo Grande, a gente só tinha uma loja aqui chamada Casa dos Brinquedos. Vocês lembram dessa? Quem lembra é tão velho quanto eu. Você só tinha um lugar para ir comprar brinquedo e nenhum mais. E tinha em todo lugar por aqui, você tinha essa loja. E em nenhum outro lugar mais você tinha. Não existia essa quantidade de produto como existe hoje. Você não tinha isso. Então eu sou de uma época que a gente então construía os nossos próprios brinquedos. Então, não foi uma nem duas vezes que a gente ficava, ô Antônio Osvaldo, separando as latas, porque se vocês não lembram, Jean, se você lembrar também, que você vai falar da idade. Óleo vinha em lata de metal. Sueli, não balança a cabeça não, Sueli, que você vai lembrar, não é? Vinha em lata de metal. Então a gente guardava aquilo, junto com a turma hoje, tem a Havaiana gourmetizada. Tem a Havaiana com colorida, tem a Havaiana com desenho. A Havaiana, na minha época, era chamada, vocês lembram? Chinelo bambolê. Não era? Era chamada assim. E só tinha dois tipos. Ela era branca com a tira azul, ou ela era branca com a tira preta. Não é? Era isso. E o que a gente fazia com essas Havaianas velhas? A roda do caminhão. Porque com a roda do caminhão, que era a latinha, e não foi uma nem duas vezes que eu me cortei muito, porque a gente ia cortar aquelas latinhas para fazer caminhão. Nossa, era uma coisa horrorosa. A gente é dessa época. Pastor, o que isso tem a ver com perseverança? Não era uma nem duas vezes que a gente começava a fazer aqueles negócios, dava tudo errado, o que a gente fazia? Jogava tudo fora. E parava pelo meio do caminho e ia fazer outra coisa, ia brincar com outra coisa. Vocês querem ver uma coisa que a gente fazia muito? E eu fui moleque de terra aqui em Cariacica, né? A gente
fazia fliperama. Alguém? Vocês faziam fliperama? Pois a gente não tinha dinheiro nem para botar moeda, gente, para jogar fliperama. Você é dessa época também. Jardim América também lembra disso. A gente pegava um pedaço de madeira, cortava ele, botava as laterais, e aí a gente ia botando os preguinhos e jogava com bolinha de gude para poder fazer ponto. Cara, era a coisa mais divertida. Só que não era incomum. Quando a gente começava a fazer esse negócio, a madeira quebrava. E o que a gente fazia? Largava aquele troço todo para lá. A gente fazia muita pipa, porque pipa era cara. Então a gente fazia muita pipa com paleta de coco. Eu estou entregando minha idade, né? Fazia pipa com paleta de coco. Aí dava errado, porque quebrava aquele troço todo. Aí a gente largava tudo para lá. E não queria nem saber e ia fazer outra coisa. Rômulo, por que você está fazendo isso e falando isso? Porque é muito comum no século 21 a gente não terminar aquilo que a gente começou. Alguns de vocês começam algumas atividades, começam alguns planos, começam algumas coisas, começam a caminhada cristã e param no meio do caminho. E isso gera em mim, em vocês e na nossa geração um efeito cascata. E alguns param no meio do caminho, não desenvolvem a vida e a espiritualidade, porque não conseguiram e não entenderam que o importante é chegar no final do processo. Embora eu estou com existencialistas nessa, a caminhada é muito importante. Porque nunca, quando você vai fazer uma viagem de carro, e você quer chegar no Rio de Janeiro, 500 quilômetros de carro. Ô gente, quando você chega ali em Campos, você não está aguentando mais ficar dentro do carro. 4 horas, você já está falando, eu quero parar, eu quero ir embora. Só que qual é o nosso problema? A gente quer chegar no Rio. E aí a gente não aproveita a viagem. A gente não aproveita o caminho. Na espiritualidade cristã e na vida cristã, que é o grande palco onde Deus demonstra sua glória, não é só o final, é o caminho. Mas aqui, o Salmo 129 está convidando a gente a, no meio do caminho, olharmos para o final e não desistirmos. Não podem ser os primeiros problemas que vão fazer a gente desistir. Não podem ser as primeiras opressões e dificuldades, como vocês vão ver no verso 1, 2 e 3, que devem fazer a gente parar a jornada. O salmista quer dizer para mim e para vocês hoje assim, vamos até o final? Vamos terminar a jornada bem? Vamos ver a leitura do texto? Olha como a escritura é bonita, pessoal. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Lembrem-se que o Salmo é uma música. Por isso que, era uma música que eles cantavam. Por isso ele vai dar um grito agora dizendo que Israel repita. Porque é uma canção que é como se uma pessoa dissesse isso, e agora vem todo um coro cantando junto com eles. É essa aqui que é a poesia hebraica aqui. Olha o texto dizendo, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Agora que todo o povo cante junto. Essa que é a ideia do Salmo 1. E o que o povo vai cantar junto? É verdade. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Verso 3. Passaram, olha que expressão dura, uma expressão dura. Olha só, passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Ele está usando a figura de linguagem de um arado da terra para dizer assim, o sofrimento da gente foi tão grande, do mesmo jeito que é o sofrimento de alguém, como se você pegasse aquela serra do arado que rasga a terra. Ele está dizendo, é como se as nossas costas tivessem sido rasgadas e buracos nas nossas costas tivessem sido abertos.
Olha o sofrimento que essa gente passou. Agora, para por aí. Olha o verso 4. É muito incrível a espiritualidade dos nossos irmãos. Ele diz, o Senhor é justo. Aqueles que fizeram mal ao povo de Deus, Ele está entregando essas pessoas nas mãos do Senhor. Quando Ele diz, o Senhor é justo. Deus sabe. E aí Ele diz, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Só que aqui começa a parte difícil. Porque esse é um texto de antes de Cristo. Então, aqui começa uma coisa que vocês têm dificuldade ao fazer as devocionais de vocês. Que são as orações imprecatórias. Olha o que ele vai desejar para os seus opressores. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Até aqui tudo bem. Todos aqueles que odeiam o povo de Deus, que retrocedam. Mas ele vai mais fundo. Seja como o capim do terraço, que seca antes de crescer. Que não encham as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. Que eles tenham dificuldades. Essa é a oração dele. Que os nossos opressores tenham dificuldades. E o verso 8. E que ninguém olhe para os nossos opressores e diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Ele está dizendo, olha, que ninguém olhe para vocês, opressores, e diga que a bênção de Deus deve ser sobre vocês. Que ninguém olhe para vocês e digam para vocês, olha, nós abençoamos vocês, opressores. Pesado isso. Pesado. Vamos orar e pedir iluminação do Espírito de Deus. Senhor, clamamos ao Senhor sua bênção, clamamos ao Senhor a sua graça. Em nome de Jesus. Abençoa o seu povo. Cuida do seu povo. E ilumina o seu povo. É o que nós te pedimos. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos da palavra do Senhor e precisamos de amadurecimento espiritual. Teu povo precisa de maturidade. Teu povo precisa conhecer o Senhor para viver os processos da vida e do discipulado de maneira clara e profunda na sua palavra. Enche o nosso coração de temor em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, esse texto pode ter sido escrito em 3 momentos diferentes da história de Israel. Primeiro, pode ter sido escrito quando eles estavam ainda no Egito. Então essa era uma história muito conhecida da parte deles. E aí, no meio daquela escravidão no Egito, eles teriam escrito esse hino do cancioneiro judaico. Segundo, esse texto pode ter sido escrito quando, no período em que eles estavam na terra prometida já, e mesmo estando lá, alguns reis, por exemplo, reis filisteus e outros, amorreus, entraram na terra e os dominaram por algum período, fazendo com que eles estivessem escravizados. Ou talvez, e eu vou por essa linha, esse texto tenha sido escrito por causa do estilo do hebraico, por causa do estilo da poesia, ele seja um texto mais tardio, sendo escrito depois do exílio, depois daquele tempo em que eles ficaram 70 anos escravizados. Parece que indica muito mais isso aqui. O que é importante é, quando olharmos para o Antigo Testamento, nós compreendermos e termos o cenário de que o povo de Deus, sempre, em todos os momentos, viveu momentos de paz, mas momentos de opressão. Vocês não podem esquecer disso. E eu tenho batido isso demais no nosso tempo, porque um dos grandes ídolos da nossa geração é o bem-estar. Isso tem feito com que a gente não cresça, adultos infantilizados, jovens que não querem crescer, não querem ter responsabilidade,
Porque a idolatria do bem-estar. E aí a gente começa a construir uma teologia que não é verdadeira. E vocês já perceberam isso. O povo de Deus, ao longo da história, sempre viveu momentos de bem-estar, graça, prosperidade, paz da parte de Deus. Mas o povo de Deus também viveu momentos de opressão terríveis. Na era cristã, entre Nero, no ano 60, até Diocleciano, nos primeiros 2 séculos, alguns dos 4 imperadores terríveis, Nero, Trajano, Diocleciano, os nossos irmãos foram perseguidos a ponto da igreja quase acabar. Tamanho sangue, desejo de sangue que esses homens tinham contra os nossos irmãos. Se o Senhor não tivesse colocado a mão e parado a opressão, isso teria acabado com a igreja. Até hoje, o cristianismo, é porque a gente está no Brasil e fala muito pouco disso. Mas até hoje, irmãos, e entrem no portal da igreja perseguida, é porque no Brasil, graças a Deus, a gente tem paz. Mas mundo afora, o cristianismo ainda é a religião mais perseguida do mundo. É porque como a gente não vê, a gente acha que é mentira, mas não é. Os nossos irmãos, em alguns lugares até hoje, e é a religião mais perseguida do mundo, sofrem com isso. Então, não adianta a gente achar que por causa de Cristo não vai haver opressão. Isso é mentira. E eu tenho falado isso sistematicamente com vocês. A gente tem que amadurecer isso. Então, o que eu quero tratar com vocês? Deixa eu montar o cenário. Eu vou usar alguns textos paralelos para isso montar o cenário na sua cabeça. E aí eu aplico, ok? Dá uma olhada em Amós, capítulo 3, verso 9. É um texto pré-exílio do Reino do Norte, da Samaria. Depois de Joel, você tem Amós, tá? Está na Bíblia. Esse é um texto que está na Bíblia, Amós. É um profeta menor dos 12. Amós está profetizando o exílio. Amós está profetizando o caos. E olha como Amós ajuda a gente a ter uma ideia desse cenário que vai acontecer. Olha o verso 9. Olha o que Amós disse. Proclamem nos palácios da... Está vendo Asdod aí? A tradução boa é Assíria, que é quem vai escravizar eles. Proclamem nos palácios da Assíria e do Egito. Olha lá. Reúnam-se nos montes da Samaria para verem o grande tumulto que há ali. E a opressão no meio de quem? No meio do povo de Deus. Amós está profetizando que por causa da desobediência, o povo de Deus viveria tumultos. O povo de Deus seria escravizado. Eles não levaram isso a sério. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês poderem perceber que a realidade do Antigo Testamento também é uma realidade de sofrimento. Assim como a minha e a sua vida. Pastor, e o que aconteceu depois desse período? Vai em Neemias. Tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Só para você entender. Como é que ficou Jerusalém depois de uma profecia dessa como a de Amós? Como é que ficou a cidade? Como é que ficou o povo de Deus? Observem, irmãos, a partir do verso 11 do capítulo 2 de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 11. Neemias vai ser o homem escolhido por Deus para restaurar a nação, para restaurar Israel. Olha o que Neemias viu quando ele chegou lá. Cheguei a Jerusalém, depois da escravidão, depois do período de opressão. Depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Neemias vai reconstruir o muro. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém,
que havia sido derrubado, e suas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Tudo entulhado, tá vendo? Tudo entulhado. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Olha o verso 17, o que ele diz. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Vocês já imaginaram isso? Talvez o mais próximo que eu posso ajudar vocês é... Vocês viram que agora parece que as águas no Rio Grande do Sul estão baixando, até que enfim, né? A turma chega nas suas casas, cemitérios de carros, porque molhou tudo. As casas completamente destruídas. Já imaginaram? Eles voltaram para Jerusalém depois de um período de escravidão. Pastor, como era a escravidão naquele tempo? Êxodo capítulo 1. Olha Êxodo capítulo 1. Para você não achar estranho, isso aqui é que os reformadores chamavam de a escritura interpreta a escritura. Isso aqui é o método interpretativo da gente. A gente pega os textos difíceis e vai usando os textos mais fáceis e lançando luz. Isso é o que a gente chama de método histórico-gramatical. Assim que os reformadores ensinavam a Bíblia. Vamos remontando para a gente pegar um texto difícil como o Salmo 129 e explicar, porque aí fica fácil. Olha como era a escravidão naquele período, Êxodo 1. Olha o que o texto vai dizer para a gente a partir do verso 6. Lembrem-se, Israel está no Egito, né? Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia nada sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E, no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir, com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e sujeitaram a cruel escravidão. Olha que doideira que o povo de Deus passou. Mas vai piorar. Você diz assim, pô, escravidão, a gente vai apanhar. Não, agora eles vão matar os nossos filhos. Pararam para pensar nisso? Olha o que o povo de Deus viveu. Agora eles vão matar os filhos da gente. Verso 14, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, vocês têm coragem de fazer um negócio desse? Matem. Se for, mata. Olha só. Um menino, se é menino, mata. E se não for menina, vai para o harém de Faraó. Já pararam para pensar nisso? E se for menina? Se for menina, deixem viver. Por que essa carnificina não foi pior? Porque as parteiras temeram a Deus. Conseguiram montar a ideia na cabeça? Escravidão, cidade destruída, país destruído, seus filhos assassinados. Olha que loucura. Volta para o 129 agora. Vamos ler ele de novo? Agora fica mais fácil, né? Vamos entender agora? Isso está na vivência do povo. Escravidão, pancada,
filhos assassinados, sua cidade destruída, sobrou nada. Há períodos em que não sobrou nada. Agora, leia o texto de novo comigo. Vamos lá, para você poder tentar. Você é o salmista. Você, seu pai, seu avô, seu bisavô, essa história faz parte da vida de vocês. Ok? Agora leiam comigo o texto. Muitas vezes... Vocês estão aí mesmo? Vocês já leram a Bíblia? Esse texto aqui? Vocês estão aqui? Eu não estou pregando sozinho não, né? Vamos lá. Você é o salmista. Essa história está na sua vida, tá? Está na vida da sua família. Vocês viveram isso, tá? Olha lá. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado nas minhas costas e fizeram longos sulcos. Para por aí. Deu para você entender o sofrimento do povo de Deus? É isso. Pastor, como é que essa gente conseguiu vencer isso? Essa é a pergunta. Porque ele mesmo no verso 2 está dizendo, eles não conseguiram vencer a gente. Por quê? Por causa do verso 4. Olha o verso 4. O que ele está dizendo? O Senhor é justo. Ele libertou a gente das algemas. Ele sabe que eles só conseguiram suportar essa barra toda. Assassinato de filho, escravidão, acordando de madrugada, a cidade destruída. Por que que eles conseguiram passar por tudo isso com perseverança? Porque ele sabe. Número 1, quem vai julgar essa gente? O Senhor. E número 2, o que ele tem certeza? Quem é que livrou a gente? Sempre é o Senhor. Isso está no coração dele. Ele sabe disso. Percebam, há uma pessoa, e eu vou trabalhar 3 princípios rápidos de aplicação aqui. Há um povo que sofre, e esse povo tem uma certeza, que o Senhor esteve com eles, que o Senhor vai julgar a causa deles, e que eles só estão vivos porque o Senhor os livrou da algema dos ímpios. Só que agora ele faz uma oração, verso 5. Olha o que ele diz. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Até aí tudo bem, porque ele mudou de assunto agora. Ele está dizendo, se fosse para nós, ele dizia assim, todo mundo que persegue a igreja de Deus, que retroceda. Todo mundo que mata os nossos irmãos por aí afora, a África está cheio disso, em países muçulmanos, em que nossos irmãos são mortos. Que essas pessoas retrocedam, que elas parem, que a perseguição ao povo de Deus pare. Mas aí ele diz que elas sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer. Foi a melhor forma de explicar isso aqui para vocês. Sabe que capim do terraço é esse? Vocês têm laje na casa de vocês? Algum tem? Ou os fios. Você vê que chove, tem... Às vezes no canto da sua laje, ou de algum lugar, não começa a crescer uns matinhos? Que a gente costuma falar que a gente vai capinar. A rua tem muito isso. No canto da rua, assim... Não tem que começa a crescer uns matos, a gente nunca sabe de onde vem aquilo. Ou no telhado, às vezes, não começa a crescer uns negócios, mas não é só aquele limo, não. São os matinhos, é essa expressão aqui. É isso que ele está querendo dizer. Porque quando você não precisa de nenhuma ferramenta, você só passa a mão assim, ele sai. Já viram, não é isso? É essa expressão aqui. Que eles sejam frágeis
como esse matinho, que você está no canto assim da rua, que você puxa ele sai na sua mão. Que eles sejam frágeis como esse matinho. E aí ele termina dizendo assim, que ninguém abençoe essa gente. Que ninguém abençoe essa gente. Isso coloca nós, como crentes, numa situação assim, será que eu posso orar para que Deus não abençoe alguém? Vocês ficam com essa pergunta ao ler salmos de imprecação. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas, observem que no meio dessa situação, o que o salmista está dizendo? O salmista está dando uma mensagem central, que é a mensagem de perseverança. E o que ele quer dizer com essa perseverança? Primeiro, irmãos, assim como esses irmãos, vocês passarão por essas coisas ou coisas parecidas, ou enfim. Vocês já perceberam que a vida da gente é cheia de opressão. E quando eu estou falando de opressão, eu não estou falando de... no nosso contexto, a gente não está trabalhando opressão religiosa, mas vocês vivem opressões demoníacas. Isso é muito comum. Infelizmente, os crentes não sabem identificar isso no nosso tempo. Não sabem. Opressões demoníacas, vocês vivem problemas com pessoas, vocês vivem problemas com vocês mesmos. Para quem não veio na escola bíblica, a gente estava estudando o texto de Romanos agora de manhã, que estava muito legal. A gente estava trabalhando da briga entre o velho homem e o novo homem. A gente vive isso o tempo todo. A gente vive situações na vida da gente, como eu tenho estudado com vocês, que pegam a gente desprevenido, coisas que a gente não sabia, que a gente tem que lidar. Como é que a gente consegue e continua sendo perseverante? A primeira lição do texto, do verso 1 a verso 3, é que a gente precisa desenvolver uma fé persistente. A fé precisa ser persistente. Como assim, pastor? Pessoal, olhem a situação que essa gente está. A situação que eles estão é uma situação calamitosa ao longo da história. Matar seu filho. Matar um neném que acabou de nascer. Já pararam para pensar nisso? A situação deles de escravidão extrema. Já pararam para pensar nisso? Olha para mim. Por muito menos você já abandonou Jesus. Por muito menos. Por muito menos eu e você já questionamos os atributos de Deus. Será que Ele é bom mesmo? Será que Ele olha para nós mesmo? Será que Ele se preocupa com a gente mesmo? Será que realmente Ele tem controle da história? Será que realmente Deus amou a gente? Então por que Ele permite que todas essas coisas aconteçam com a gente? Esses são os nossos questionamentos. E é provável, e com toda certeza, que ao longo da história de Israel, essa também era a questão deles. Por muito menos, irmãos, nós apostatamos. Por muito menos abandonamos o Senhor. Por muito menos não queremos saber de Jesus. Às vezes por causa das pessoas, às vezes por conta das situações que acontecem na gente, às vezes porque falaram aquilo que a gente não queria. Por muito menos a gente abandona Jesus. E aí, para que a gente tenha uma vida persistente, o que essa gente teve que desenvolver ao longo da história? Uma fé resiliente, uma fé persistente. Pastor Rômulo, o que é uma fé persistente? Eu trouxe o Spurgeon para ajudar a gente. Spurgeon é o maior pregador do século XIX. Spurgeon teve todo tipo de doença que vocês puderem imaginar. Por fim, morreu cedo. Spurgeon desenvolveu gota, além de uma depressão profunda. Spurgeon pregava para 20 mil pessoas e depois ele sumia. Ficava sumido, desaparecia durante uma semana. Porque ele tinha conflitos internos de depressão mesmo. Hoje a gente resolveria o problema dele tomando uns remedinhos. Mas naquela época não tinha isso. E ele tinha que lidar com uma depressão profunda e lidar com muitas dores no corpo. E quanto mais ele sofria, o auditório do Crystal Palace em Londres lotava para ouvir Spurgeon pregar. E nem ele entendia isso. Ele faz um comentário no Salmo 51, quando
ele vai falar do verso, Salmo 51, olha o verso 8, por favor. No meio desse sofrimento, o servo de Deus, o nosso irmão, no Salmo 51, verso 8, a Bíblia diz o seguinte: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha, Spurgeon comentando esse texto, ele diz: na vida da gente, nós precisamos desenvolver a fé e saber que o Senhor está no controle das nossas vidas. E em que em alguns momentos o Senhor abre os seus braços, porque Ele nos segura em todo o tempo. Mas há alguns momentos em que o Pai, em sua grande bondade, abre os seus braços e nos deixa sair um pouco de perto dele. E é nesse período em que sentimos os nossos ossos sendo esmagados. Spurgeon dizia isso. E há momentos na vida da gente em que a gente sente os nossos ossos sendo esmagados. Só que a nossa natureza, ele dizia, começa a olhar para o Senhor e questionar. E dizer, será que você é real? Será que você existe? Será que sua palavra é verdade? Será que sua promessa é verdade? E Spurgeon irrompe com um clamor dizendo, Senhor, quando eu achar que o Senhor não é verdade, quando eu achar que tudo já acabou, quando eu achar que o Senhor não vai mais olhar para nós, pegue todos esses ossos que o Senhor esmagou e traz alegria para esses ossos mortos. Isso é uma fé resiliente. É alguém que entendeu que os processos da vida estão na mão do Senhor. E a gente crê na graça dEle. Porque mesmo no meio dos nossos ossos esmagados, o Senhor é capaz de trazer paz para o coração da gente. Irmãos, desenvolvam uma fé resiliente. Pastor Rômulo, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você, não seja levado com sua fé por suas circunstâncias. A nossa fé não pode ser levada pela circunstância. Porque no meio do Egito, no meio da opressão, no meio da escravidão, você vai duvidar. Porque você pode achar que a escravidão é o final da história. Quando você andar por Jerusalém e vê-la completamente destruída, você pode olhar para a sua vida e dizer, acabou, não tem mais jeito, não foi, não andou. E aí o que você vai fazer? Você vai parar de perseverar, você vai desistir da fé, você vai abandonar o Salvador. E aí, lembrem do nosso irmão, quando ele está dizendo, Senhor, traz alegria de novo, para a gente que está esmagado, para a gente que está apertado, a gente não quer parar de crer. Quando os nossos filhos forem assassinados pelos nossos opressores, na linguagem do Antigo Testamento, Senhor, traz alegria para nós. Irmãos, persistam na fé de vocês, o Redentor de vocês está vivo, irmãos. Não desistam da fé, não abandonem a fé, não apostatem, continuem, caminhem firmes e fiéis. Ao longo da história nós sofremos e sofreremos, irmãos nossos sofreram e nós também. Tenha uma fé resiliente, uma fé. O Spurgeon termina essa reflexão do Salmo 51 dizendo assim, só tem uma forma de você não desistir. Se você tiver os seus olhos fixados em Jesus. E ele dizia para o coração dele mesmo, minha alma, olha como você está abatida. Minha alma, só existe uma forma de você encontrar consolo. Minha alma, olha para o seu Redentor. E ele ia para Hebreus. Observem, por favor, Hebreus capítulo 12. Essa é a visão do salmista no capítulo 1, no capítulo 129. No Salmo 129. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, os irmãos do passado, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com o que, gente?
Não desistam. Não desistam, perseverem. A corrida que nos está proposta. Leiam comigo o verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. O rei de vocês está vivo. A promessa dele é real. Vocês vão se encontrar com Jesus. Alegrem o coração na verdade da salvação. Alegrem-se o coração na verdade do perdão de pecados, da comunhão com Deus, da ressurreição dos mortos. Alegrem o coração de vocês na presença do Espírito Santo. Sejam homens e mulheres cheios do Espírito. Perseverem, irmãos. Tenham uma fé resiliente. Segundo, verso 4, Salmo 129. Segundo aprendizado que esse salmo dá para nós. Se o primeiro, para que você viva uma vida perseverante, tenha uma fé resiliente, por favor, confie na fidelidade de Deus. Olha o verso 4. Olha o que o Salmo 129 diz para a gente no verso 4. O Senhor é justo. O Senhor é justo. O Senhor é justo. A Bíblia traz muitos atributos de Deus. Deus é amor, Deus é verdade. E a Bíblia traz Deus como sendo o Senhor da justiça. O Senhor é justo, gente. As causas serão todas julgadas diante do Senhor no último dia. As que não são julgadas agora, no final, todas elas serão julgadas. Descansem o coração. O Senhor é justo. O Senhor é justo. E Ele diz, Ele libertou-me das algemas dos inimigos. Vocês leram em Hebreus capítulo 12. Há uma grande nuvem de testemunhas. O que o texto bíblico quer dizer, pastor Rômulo, com uma grande nuvem de testemunhas? Hebreus capítulo 11 começa a falar de aquilo que a gente convencionou chamando de heróis da fé. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá, Davi e tantos outros. Sabe por que a Bíblia está mandando você olhar para uma grande nuvem de testemunhas? Porque a Bíblia está mandando você olhar para a história que Deus construiu na vida de outras pessoas. Guarda isso. No século 21, a gente está sendo convidado a construir a nossa história. É a ideia existencialista. Eu construo a minha história. Eu faço tudo o que eu quiser. E é verdade no que tange. A sua vida é única, a sua vida é única, a sua vida é única. Isso é fato. Agora, o que a Escritura está mandando a gente olhar é para a ação de Deus na história. Porque ela tem um padrão. A ação de Deus na história tem um padrão. Deus agiu na sua vida, Deus agiu na sua, na sua, na sua. A Escritura está perguntando para mim assim, por que Ele não vai agir na sua? Ele agiu na vida do povo dele todinho. Você acha mesmo que Ele não vai agir na sua? Você realmente não conheceu, olha o Senhor Jesus, a Escritura e o poder de Deus? Porque quando a gente está falando da fidelidade do Senhor, nós estamos falando do caráter dEle. Eu mudo, você muda, o Senhor não muda. Você muda de palavra. As pessoas mudam de palavra, Jesus não. A promessa dele é única. O que a Bíblia instrui a gente é a gente olhar e o que ela está dizendo? O Senhor andou com o seu povo até aqui. A pergunta é, para vocês, irmãos, discípulos de Jesus, no século 21, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Senhor vai andar com vocês? Olha para os irmãos do passado. O Senhor vai andar com vocês? Deixa o Espírito Santo responder para vocês. Esse que é o questionamento. Por isso, irmãos, quando eu estou falando de fidelidade de Deus, eu quero ressaltar duas doutrinas aqui que são centrais. A primeira, a doutrina da aliança.
Há 13 anos eu falo da doutrina da aliança com vocês. Por que que ele pode descansar o coração dele? Porque tem uma premissa que guia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Isso aqui não muda. A doutrina da aliança significa que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo e cuida desse povo. Tem um relacionamento com esse povo. Deus tem uma aliança com esse povo. A palavra aliança é a palavra berit, que significa Deus tem um pacto aliançado na sua palavra que deve ser confiada. Os pactos no Antigo Testamento eram selados com sangue. Agora olha para a sua vida. O sangue do pacto foi selado sobre mim, sobre você. O Calvário foi verdade. Jesus Cristo está vivo, há uma nova aliança sobre nós. Cristo está sobre nós. As bênçãos de Cristo estão sobre o seu povo. Ele tem cuidado de nós, nós somos o seu povo, Ele é o nosso Deus. Não se esqueça a fidelidade dEle. E aqui eu vou te trazer uma segunda doutrina, porque você não pode esquecer. A doutrina que traz para a gente é a doutrina da perseverança dos santos. Não significa que vocês vão perseverar até o final. A perseverança dos santos significa que Deus vai perseverar no seu povo até o último dia. A graça de Deus sobre nós é tão boa, que você tenta fugir dele o tempo todo. Você esfria espiritualmente. Você tenta ir contra ele. Você tenta não amar Jesus o tempo todo. Mas ele é tão constrangedor e te amou a tal ponto que ele te segura nos braços dele a tal ponto. E você não consegue fugir dele. É o Salmo 139. Isso é perseverança dos santos. Confie na fidelidade de Deus. Porque você vai olhar e o tempo todo você vai dizer assim, cara, será que Deus está perto? Será que Deus está perto? Será que Deus está olhando? Será que o Senhor está realmente vendo a gente? Oh, a fidelidade do Senhor. O Senhor não fechou os olhos dele para o seu povo. O Senhor não fechou os olhos dele para mim e para você. Meu filho, persevera. Fé resiliente, confia na fidelidade de Deus, persevere, não abandone a fé, não abandone Jesus, não dê lugar para descrença, não dê lugar para o pecado, não dê lugar para a carne, continue fiel. Vá até o final, corra essa carreira até o final, aquece o coração nas mãos de Jesus, aquece o coração na fidelidade de Jesus, vá até o final. Terceiro para acabar. Verso 5 a verso 8. Eugene Peterson, interpretando esse texto, ele trabalha algo que é verdade. Dá uma olhada em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Mais uma vez. Pastor, por que você está pegando tantos textos paralelos? Porque eu estou pegando um texto muito difícil. E eu estou elucidando ele à luz de textos mais fáceis. Esse é o nosso método interpretativo. É isso que a gente chama de método histórico-gramatical, ok? Olha Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O texto é muito claro quando ele diz para a gente assim, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Quem é que falou isso no Novo Testamento? Quem falou isso no Novo Testamento? Jesus. Quando perguntaram para o Senhor Jesus qual era o principal dos mandamentos, Jesus não inventou nada de novo. E, da mesma forma, porque eu quero adiantar, eu leria textos aqui, Levítico, Isaías, em que a Bíblia manda a gente amar o próximo. Porque Jesus não inventou isso. Jesus não inventou isso.
Israel já era chamada, naquele contexto, a amar a Deus e amar o próximo. Então, quando você olha o Salmo 129, ele não é uma contradição à lei de Deus. Porque ele não está mandando você amaldiçoar o próximo. Ele não está falando isso. Às vezes vocês caem nos argumentos, se enrolam porque não conhecem a Bíblia nem o poder de Deus. Essa oração, que é uma oração imprecatória, o que ela está pedindo? Ela está pedindo para que Deus exerça justiça. Não é uma oração em que ele está pedindo vingança, são coisas diferentes. Uma coisa sou eu querer justiça. Por exemplo, fui ali embaixo, fui pegar o meu carro, cadê meu carro? Está ali? Não está, roubaram. O que eu quero? Pô, que essa pessoa seja pega e que pague pelo seu crime. O que é isso? Justiça. O que é vingança? Tomara que pegue e arranque a cabeça dele. Você sempre vai ser levado para a segunda, tá? Tudo bem? Por isso que você vai ter que controlar esse coração pecaminoso seu. Porque a gente não quer justiça. A gente normalmente quer vingança. O Deus da Bíblia não é o Deus da vingança. O Deus da Bíblia é o Deus da justiça. Quando o Senhor voltar e muitos forem para o inferno, não é vingança. É justiça. É diferente. Quando Jesus voltar e ele separar um do outro, o que Jesus vai fazer não é vingança. É justiça. Ele vai julgar. Ele é o justo juiz. Dizer e fazer essa oração, dizendo que o Senhor quer justiça, também não nos atrapalha dizer que os inimigos de Deus, e eles são os perseguidores. O que eles querem é justiça. Mas o que eu quero que vocês entendam é que pedir justiça não tem nenhum problema e nada contra pedir que haja arrependimento. Por que está dizendo isso? O que nosso Senhor Jesus mandou a gente fazer? Amar o próximo, amar os nossos inimigos e fazer o que pelos que nos perseguem? Orar. Não existe um contrassenso entre amar o próximo, amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem, para que haja arrependimento, para que haja mudança. Lembrem do Senhor Jesus quando ele mandou os discípulos. Nós estávamos na reunião da SAF essa semana, e eu estava preparando o sermão, e fiz uma oração, dizendo assim: Senhor, essa casa se abriu para o Senhor hoje. Quando uma cidade não recebesse o Evangelho, o que era para os discípulos fazerem? Orar por arrependimento e pedir justiça não são coisas antagônicas. O que o crente está fazendo aqui, ele não está desejando vingança. Ele está pedindo que Deus julgue, ponto. Só isso. E se há arrependimento, até os nossos inimigos são bem-vindos no reino de Deus. Até os inimigos do povo de Deus são bem-vindos no reino de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. O que as almas que estão debaixo do trono de Deus estão fazendo neste exato momento? Pode tirar, porque é o 6:9, eu sempre confundo. O que as almas, depois que eu citei que eu lembrei. Volta à noite que eu não erro. O que as almas debaixo do trono de Deus, elas estão fazendo? O que elas estão fazendo? Senhor, até quando? Você não vai trazer justiça? Você não vai trazer justiça? O que a Bíblia está dizendo para a gente é que a gente precisa amar o próximo, amar os que nos perseguem, orar pelos que nos perseguem, mas orar, Senhor, faz justiça.
Faça justiça. E como é que a gente aplica isso com perseverança? Isso aqui eu estou tirando do Eugene Peterson. Você vai olhar para o mundo, para a sua vida, e a única coisa que a gente vai ver é injustiça. E a gente vai falar bem assim, você quer saber de uma coisa? Larga isso tudo para lá. É tanta maldade, a vida não vale a pena. É tanto trem ruim, não vale a pena. Você vai ser levado o tempo todo a isso. Você vai olhar a vida da gente, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo coisas, pessoas. Você vai olhar e falar assim, cara, não vale a pena. Ah, não vale a pena, a maldade é demais, o mundo é ruim demais. Aí o que você vai fazer? Vai desistir da caminhada. E sabe o que a Bíblia está mandando a gente fazer? Não. O Eugene Peterson chama isso de o crente precisa olhar a vida com a paixão da paciência. Sabe o que é paixão da paciência? Você não pode desistir de viver. O salmista está orando a Deus e ele tem, na poesia hebraica, um fervor dentro do coração. Você não pode desistir da vida, porque você confia na justiça de Deus. Você não pode desistir do dia a dia, porque você confia no Senhor. Você não pode desistir da energia da vida. Por isso ele chama de paixão da paciência. Porque enquanto você aguarda a justiça de Deus, você vive. E como você vive? Com intensidade. A Bíblia chamou a gente a viver com intensidade. A opressão, a escravidão, a dificuldade familiar, esse negócio vai drenando a energia da gente, não vai? E aí quando você olha, qual é a única vontade que você tem? Eu sou o único que às vezes eu olho para os processos da vida e falo, meu Deus, chega que eu não aguento mais, não quero mais. Não somos só nós, o Moisés falou bem assim, hein, você podia me levar, hein? Moisés, e o Jó? Eu amaldiçoo. O Jó devia estar num estado. Gente, o Jó olha e fala assim, eu amaldiçoo o dia do nascimento. Se Jó fosse brasileiro, o dia do nascimento dele era feriado. E fala, rapaz, eu não quero saber de nada nesse negócio. E aí, sabe o que você faz? Você perde a paixão pela vida, o Eugene Peterson fala. Perseverem, a gente ainda tem uma jornada. Perseverem com paciência, esperem os processos de Deus. E se você só tem vontade de ficar num quarto escuro fechado, sai de lá, por favor. Se você só quer entrar numa cova, sai de lá, por favor. Paixão da paciência, persevere, você tem uma jornada. Eu, Rômulo, tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho vocês, eu tenho um ministério, eu tenho uma vida inteira. E todos vocês, independente dos processos, a vida está continuando, perseverem, busquem forças no Senhor, paixão da paciência, suportem os processos, tenham paciência, mas por favor, sejam apaixonados pela vida que Jesus deu para vocês. Ainda tem muita vida, irmãos. Jesus ainda tem muita coisa para fazer em volta da gente, sobre nós, por nós, através de nós. Eu quero terminar hoje com esse salmo dizendo para vocês assim, por favor, sejam apaixonados pela vida. Há momentos da nossa vida em que a gente é Noemi. Vocês lembram de Noemi? Porque há momentos em que a gente perde o marido, perde os filhos, e a amargura toma conta da gente. Isso acontece. O sofrimento é tanto que ela olha e diz assim, me chama de amarga. Você imagina o sofrimento dessa mulher? Me chamem a partir de agora de amarga.
Meu nome mudou. Eu não sei nem o que é isso. Também não quero saber. Só que sabe como é que o livro de Ruth termina? Com ela sendo resgatada. Porque o resgatador sempre vem, gente. O resgatador sempre chega. O socorro sempre vem. O resgatador sempre está em volta da gente. Ruth e Noemi tiveram a amargura mudada por Boaz. Nós temos a nossa amargura e as nossas dores mudadas pelo resgatador do universo. Cristo está vivo, gente. Cristo está vivo. O Salvador de vocês está vivo. Saiam da cova, saiam do buraco e perseverem. 2 frases para eu poder terminar. Irmãos, não desistam porque ainda não é o fim. O fim da história está nas mãos do Cristo. Ele está vivo. Não desistam, irmãos. Não percam a alegria da salvação. Não percam a alegria do Evangelho. Não percam a alegria do Espírito. Irmãos, perseverem até o final. Irmãos, confiem única e exclusivamente na justiça de Deus. Confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Nosso resgatador está vivo. Confiem no Senhor.